Hey everybody, eu sou o Thiago Soares, bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal I Explain. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo que é como colocar uma frase no futuro em inglês. Bom, gente, isso é muito simples, diferente do português que você tem que definir várias coisas, tem muitas formas, muitos tempos verbais, é uma dor de cabeça. Mas no inglês, gente, isso é muito simples, a gente usa apenas uma palavra que define se aquela frase está no presente ou no futuro. No caso, a palavra will. Will. Will é um verbo auxiliar. E essa palavra, esse verbo auxiliar, depois eu vou explicar melhor o que é um verbo auxiliar. Tem um grupo de verbos auxiliares também. Isso é novo, né? Porque no português não existe verbos auxiliares, mas no inglês vocês vão ter que aprender os verbos auxiliares e saber empregá-los da forma correta. Então, gente, para definir se uma frase está no futuro, essa palavra will, ela precisa estar antes do verbo. Ele é um verbo, no caso, como eu falei, é um verbo auxiliar. Ele está ali para auxiliar o verbo que vem na frente. É ele quem vai causar o efeito do futuro no verbo que vem em frente. Então, se você vê essa palavra will antes de qualquer verbo, significa que aquela frase está no futuro. Aquele verbo que está adiante da palavra will está no futuro. Pois bem, galera, o que é um verbo auxiliar? Um verbo auxiliar, ele está ali antes do verbo. Todo verbo auxiliar ele vem antes do verbo principal, né? Que é para dar apoio àquele verbo, ou para causar algum efeito. No caso aqui do will, ele causa o efeito do futuro, naquele verbo que vem na frente. E como qualquer outro verbo auxiliar, ele está ali para causar algum efeito, né? Para dar ênfase em alguma coisa naquele verbo que está na sua frente. No português, nós não temos verbos auxiliares. Qualquer efeito que é feito no tempo verbal, ele é feito no próprio verbo, né? Você vê que no final do verbo sempre ele muda para dizer se a frase está no futuro, se a frase está no passado e etc. Então, gente, vamos ver aí o nosso primeiro exemplo. Essa frase, I go, significa eu vou em português. E para colocarmos essa frase no futuro, nós precisamos colocar o eu, a palavra o eu, antes do verbo. No caso, o verbo go, que é o verbo ir. Então, como fica? I will go. No caso, a frase I go significa eu vou e I will go significa eu irei. Ou seja, o eu tornou o go no futuro. Outro exemplo. She study. She study. Significa ela estuda. Como colocamos essa frase no futuro? Ficará she will study. É claro que um nativo da língua inglesa ele não fala assim, né, separadamente. She will study. Ele diz she will study. E no inglês nós usamos muito abreviações, né, que em inglês é contraction, né, que é contrações. Você altera ali um pouco a escrita, né, e a pronúncia daquela frase. No caso, I will go, ficaria I'll go. I'll go. Eles tiram o W, né, e fica só I'll go. Geralmente na forma falada, né, e na forma escrita informal, só é usado assim. Você nunca vai ver I will go. Só que lembrando que essas contrações, elas são usadas apenas em situações informais. Você nunca deve usar isso num discurso ou numa situação acadêmica, né? Num trabalho acadêmico, não se usa isso. A forma correta é I will go. I will go é só na rua, na sua casa ou nas suas redes sociais. Agora, num contexto acadêmico, como eu falei, na faculdade, num discurso, ninguém vai usar I'll go. Sempre vai ser I will go. Não existem essas contrações na situação formal. Outro exemplo, you will go. Significa você irá. Agora a forma contraída. You'll go. You'll go. You'll go. Aí a pessoa pensa, mas como é que eu faço uma pergunta no futuro? Como é que eu faço uma frase interrogativa no futuro? Simples. Você apenas inverte. Coloca o will na frente e o pronome depois. Exemplo de uma frase. You will do this. Significa você fará isso em português. Aí como é que eu faço essa frase no futuro? Will you do this? Will you do this? Mais um exemplo. Will they do that? Will they do that? Em português seria eles farão aquilo. Outro exemplo. Will he go today?
Will he go today? Que seria, ele irá hoje? Agora nós vamos ver como se faz uma frase negativa no futuro. Como é que você diz que não vai fazer uma coisa? É mais simples ainda. É parecido até um pouco com o português, né? No português, no caso, tem o não, né? A gente usa a palavra não, que nega os verbos, né? Em inglês, nós usamos uma partícula, que é chamada not. Not. E como é que eu faço uma frase no futuro com o will e o not? Simples. Will, not e o verbo. Exemplo. He will not go. He will not go. Ele não irá. E a forma negativa, a gente pode usar duas formas de contração. Como é elas? A primeira é assim. A primeira forma ficaria he'll not go. He'll not go. He'll not go. E tem outra forma que essa forma é bem mais usada do que essa outra, né? Essa forma de contração que eu vou falar agora, acho que é a mais usada. Que dessa vez você mexe ali na escrita do will e também do not, né? Fica bem diferente. No caso, a junção do will e do not fica won't. Won't. Vamos ver como é que fica aquela frase. He won't go. He won't go. Como sempre, né? Isso é uma forma informal de se usar. A forma formal é he will not go. Mais uma frase. They will not study. They will not study. Contraindo fica they won't study. They won't study. Segunda forma, they'll not study. They'll not study. É isso aí, galera. É apenas isso. Para você colocar uma frase no futuro, em inglês é muito simples, né? Como vocês viram aí. É claro que tem esses detalhezinhos, mas nada se compara ao português, gente. Isso aqui é só você praticar que vai dar tudo certo. E dê um passo de cada vez. Não adianta você colocar todas as formas verbais, todos os tempos verbais, que você vai só encher a cabeça de informação e vai dar mais trabalho ainda. Você vai levar mais tempo para aprender. Isso não quer dizer que você não vai aprender. Você vai aprender. Alguma hora vai entrar na sua cabeça. Mas vai demorar muito mais. Então, aprenda isso aqui primeiro. Depois você vai ampliando mais o seu conhecimento. Cada passo de cada vez. E o segredo é praticar. Coloca isso aqui em prática. Começa a ler frases no futuro. Começa a assistir filme, aí você vai perceber isso aqui. Quando você começar a perceber essas coisinhas, significa que você está aprendendo. E é claro que você vai perceber. Depois de uma aula, é muito fácil você perceber. E isso é bom porque fixa na sua mente. Não adianta ter pressa, gente, porque a pressa é inimiga da perfeição. Não adianta você pegar esse monte de informação e não usar, e depois querer usar assim de uma hora para outra. Não vai rolar, viu? Não vai dar certo. Você tem que praticar, usar bastante, aí vai fixar na sua mente. A gente só aprende praticando. É isso aí, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Estude aí como é que se coloca uma frase no futuro. Curta aí nosso vídeo, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, interaja. E lembre-se, se tiver alguma dúvida, I explain.